Presidente, então, a pergunta que os atleticanos nos mandam sempre é sobre o técnico, né? O que você pode falar pra gente? Rafael Dudamel? Não posso citar nomes, né? Já disse que o treinador está contratado e que por uma questão de cláusula contratual só será feita a divulgação oficial a partir do dia 3 de janeiro. Né? E nós vamos respeitar, esse foi um pleito do treinador. Não vou citar nomes, tome muito cuidado, porque muitas vezes vocês acham que é um e pode ser outro. Muito bem. Mas anteriormente o Atlético tinha tentado negociar com o São Paulo. E aí agora tem esse boato do Dudamel. Existe alguma preferência por estrangeiros? Vocês têm olhado mais para técnicos de fora? Não. O que existe é uma preferência por um treinador que seja moderno, por um treinador que tenha a filosofia de trabalhar com jovens, né? E nós queremos rejuvenescer o nosso time, treinadores que tenham sistemas táticos que sejam similares àquilo, por exemplo, que nós vimos acontecer no Flamengo esse ano, né? Onde todos os jogadores estão ocupando todas as partes do campo, né? E, obviamente, isso passa por uma preparação física também muito grande, mas muito por uma obediência tática diferente. O trabalho do Dudamel se encaixaria aí nessa proposta do time? É um treinador que tem um trabalho interessante, é uma pessoa que nós analisamos. Eu diria a você que existem aí 5 nomes que têm um perfil similar a esse aí, como o Sampaoli também, não é? Então... Agora, uma preocupação dos torcedores e até pelo atual momento dos times em relação a salários, né? E aí algumas notícias saíram dizendo que o suposto salário do Dudamel estaria beirando aí 1 milhão por mês. Vocês estão dispostos a desembolsar esse valor por um treinador como ele, por exemplo? Essa pergunta é casca de banana. Você quer dizer que você quer que eu confirme isso para falar que é esse o treinador? Não. O treinador que vem para treinar o Atlético e que já está contratado, vem dentro das condições financeiras que o clube sempre teve com seus treinadores. Aliás, é uma condição bastante razoável. Mas, presidente, você falou que o Dudamel, entre outros, seriam técnicos de perfis interessantes. Certamente pode ter cogitado, consultado, feito uma consulta. Esses valores procedem de 1 milhão por mês? Tem gente falando 300 mil. Como é que está esse valor aí? Posso só te garantir uma coisa, o Atlético jamais vai contratar um treinador que ganhe isso daí. Mesmo no caso do Sampaoli, que foi cogitado, o que o Atlético iria fazer era ir até um determinado patamar e o restante seria pago através de um patrocinador, né? Então nós temos aqui muita responsabilidade, eu não vou sair pagando absurdos por um treinador, né? Acho que existem bons treinadores no mercado, com salários evidentemente considerados bastante altos, né, na minha opinião, mas que é o valor de mercado. Então a gente buscou um treinador que se adaptasse à condição do clube, né, dentro dessa filosofia de modernidade, mas também dentro do nosso padrão salarial. E quais seriam os outros 4 nomes, além do dele, que vocês estão cogitando? Olha, você me perguntou se ele seria um nome, né, interessante, dentro dessa filosofia. Eu te respondi que sim, né? Eu te diria que existem vários outros nomes, mas prefiro não citar, até porque pode não ser esse nome, pode ser outro, né? Então aí vocês vão ficar aí cogitando. Quais são as possibilidades aí que está trabalhando? Tem vários? Tem outros nomes interessantes aí no mercado. Só mais um, então. O Silvinho, por exemplo, né? Um nome interessante. Eu acho que uma pessoa que, embora não tenha tido sucesso no último trabalho dele lá no Lyon, uma pessoa que está bem preparado, nós analisamos bem a sua história no futebol. Realmente ele não tem muita experiência como treinador, mas não teria sido também contratado por um time da grandeza do Lyon se não tivesse sido muito bem avaliado, né? Então, não ter acontecido lá é uma circunstância, mas acho que também ele é um dos nomes que, dentro dessa nova filosofia de trabalho, com certeza vai ser aí
um treinador de ponta durante muitos anos, na minha opinião. E agora vamos falar do elenco também, né? Que é outro pedido. Como é que tá? Como é que a senhora avalia? Tá ótimo? Tá bom? Tá regular? Tá ruim? Olha, esse é outro segredo também que a gente guarda debaixo de 7 chaves. O que nós estamos fazendo dentro do planejamento que já tem sido, foi startado já há alguns dias. Eu não posso sair citando nomes porque isso atrapalharia as negociações que nós estamos fazendo. O segredo é a alma do negócio e, para quem me conhece, já sabe que eu não falo de jeito nenhum nome que não tenha sido efetivamente contratado e assinado, né? Então eu sempre fico assim receioso, porque mesmo quando você tem um jogador nesse período de férias contratado, assinado, ainda assim eu evito informar, né, a contratação de forma oficial sem que ele tenha feito todos os exames médicos, porque isso pode ser um fator um fator preponderante na confirmação ou não da contratação. O jogador às vezes chega aqui e ele está com um problema crônico, nossa equipe médica não recomenda a contratação e aí é sempre feita a contratação nesses termos, sob condição, se vai ou não ter a aprovação lá do nosso corpo médico. Já então, tem algum jogador nessa condição de contratado, mas que ainda não fez exame médico? Já. Para qual posição pode? Não, isso eu não falo. Então é dentro da filosofia de mineiramente, né, preservar. Eu acho que é um desgaste que a gente não tem corrente, já é tão criticado, né, no dia a dia, né, contratou bem, contratou mal, tudo bem. Eu não quero ser criticado por ter tido não seguir os protocolos ou perder alguma contratação por falar demais. Isso eu já vi acontecer. Mas nem a posição? Não, nem a Joga posição. na frente, atrás? Não, vai jogar de titular, eu espero. E o senhor sabe, pelo menos, nos adiantar, por exemplo, pode nos adiantar de quantos reforços que o time está precisando? Em torno de 4 a 5 jogadores, né? Tá. E aí a gente viu o orçamento do ano que vem que o Atlético pretende conseguir até 100 milhões. Isso aí é com venda de jogador, né? Mas queria saber se tem alguma venda engatilhada, pode adiantar quem? É negócio também. Se eu falo isso, eu posso perder, né, o negócio por conta, né, de estar falando demais, né? Então, eu sei que o torcedor fica ávido por essas informações, mas eu quero que ele entenda que eu faço isso pelo bem do próprio Atlético, que acaba sendo dele, torcedor, né? Isso aqui é uma empresa, né, que precisa também, em determinados momentos, preservar algumas informações para que as coisas efetivamente aconteçam e da melhor maneira para o clube, né? Nós temos, assim, propostas. Nosso time, apesar de muito criticado, eu acredito que é um dos elencos que mais tem atletas em condição de ser negociados aí no Brasil, né? Temos bons jogadores, eu vou citar alguns, o Cleiton, o Guga, o Igor Rabelo, até o Maidana teve proposta, o Jair, o Bruninho, o Marquinhos, Casares, Xará, quase enchi aqui, são quase 11 jogadores, né, assim, de uma forma rápida, posso ter esquecido algum aqui, né, que são jogadores negociáveis e que a gente recebe proposta. Dependendo da proposta, a gente, né, simplesmente descarta, porque vem muita proposta ridícula, e aí a gente nem conversa, e dependendo da proposta, aí a gente discute. E a proposta norte-americana aí pelo Xará? Olha, existem eu já tinha recebido uma proposta já há mais tempo do Xará, né? Esse clube também fez uma proposta e a gente está conversando. Se chegar onde a gente quer, pode andar. Tá mais ou menos. Eu diria a você que falta alguns detalhes que são importantes. Vamos ver, né? Se acontecer, é um atleta que claro que todo mundo gosta, um jogador excepcional, mas eu tenho que ter a responsabilidade de, num caso de um jogador de 27 para 28 anos, me parece, né? Não sei, acho que é por aí, e vir uma proposta que cubra aquela que nós desembolsamos, não tem como, tem que negociar, né?
Mas, por enquanto, ainda não tem nada. Presidente, gerou uma repercussão, uma declaração do senhor na última entrevista para a Rádio da Massa sobre o Casares, que ele joga quando quer e que ele teria só mais um ano de contrato e parecia que não tinha interesse de renovar. Isso procede? O Atlético tem em mãos uma boa proposta por ele, já está encaminhando. Tem um amigo nosso, o Eduardo Costa, que ele fala assim, para o Sete Câmara ter falado isso é porque ele já vendeu, já está quase negociando. É isso mesmo? Não, na verdade, o Eduardo Costa é uma pessoa que eu admiro demais da conta, né? Enfim, eu sou fãzão número 1 dele. É um jornalista de uma capacidade, de uma inteligência diferenciada, né? Dá prazer ouvir ele falar. Meu abraço para ele. Mas nesse caso ele está um pouquinho equivocado, porque na verdade o negócio não aconteceu, né? Nós temos propostas. O que eu disse não foi quando ele quer jogar. O que eu disse é que quando ele joga, não tem nada igual, né? No Casares, quando ele joga, quando ele quer jogar mesmo, né? Que eu não quis dizer que ele não joga todo jogo, porque é indolente. Não, tem dia que o jogador está bem, tem dia que o jogador está mal. Nós vimos agora na final do campeonato do Mundial de Interclubes, que jogadores que estavam fazendo a diferença, né, no time do Flamengo não foram bem e foram preponderantes até para talvez a derrota. Então, tem dia que ele joga bem, tem dia que ele joga mal, mas eu particularmente gosto muito do Casares. Acho que é um jogador que tem um toque de bola, uma qualidade, uma visão, né? Realmente, ele até disse numa entrevista aí que quando ele era pequeno, né, a mãe dele disse, você nasceu para jogar bola. E realmente, quem vê o Casares jogando bola dá gosto, né? Tem dia que, quando começa o jogo, a gente fala, hoje nós vamos jogar muito, porque a gente sabe que o Casares está muito bem. E no dia que ele não está bem, é um termômetro também. O time, né, se ressente aí dessa qualidade, né, dele. Então, gosta para ele de dentro do Brasil tem também ou só de fora? Olha, só de fora. De dentro do Brasil, eu vi alguma coisa que talvez houvesse um interesse aí do Luxemburgo, mas é tudo também especulação, né? Palmeiras, até o Luxemburgo, eu diria a você, não tinha interesse no atleta, porque eu tenho uma relação boa lá com o presidente do Palmeiras e vinha conversando também com o então diretor de futebol, né, o Alexandre Matos, e eles colocaram que não estaria, porque eles teriam muitos jogadores para aquela posição, né, Lucas Lima, o próprio Veiga, o Zé Rafael, enfim, o Palmeiras tem realmente um elenco, né, de muitos craques, né? Então, seria mais um para a mesma posição. Mas parece que está havendo lá uma mudança e aí com a chegada do Luxemburgo, isso pode acontecer. E se vier uma proposta e for interessante, é aquilo que eu falei para vocês, não existe jogador inegociável no Atlético, né? Ricardo Oliveira, é uma situação delicada, tem mais um ano de contrato. Você falou até nessa entrevista da Rádio da Massa que está sempre já ligado no camisa 9, já tem o de Santos também. Será que ele pode ser negociado, liberado? Como todo jogador, pode. Se não, nós vamos cumprir o contrato, né? O Atlético cumpre os contratos, né? Diferentemente de outros aí, a gente aqui cumpre mesmo. Pode acontecer aqui e ali um atraso, faz parte. O futebol brasileiro, de modo geral, tem tido muita dificuldade financeira, mas se a gente trabalhar com responsabilidade, você atrasa aí um mês, às vezes 2, os prêmios e tal, daí você levanta um outro recurso, faz uma venda e vai sobrevivendo, né? Se tiver, acho que assim, honestidade, respeito à instituição e trabalhar forte para poder estar mantendo as contas em dia, é possível. O Ceará chegou a procurá-lo, o Atlético está olhando junto com ele algum clube ou o interesse realmente dele permanecer aqui? Para o Ricardo Oliveira? Não chegou nada, que eu saiba. Pode ter tido alguma conversa com o Rui, muitas coisas o Rui filtra e não me passa, mas até onde eu sei, não. E o Natan? Fica no Atlético? O Rui está tentando a renovação do Natan, numa condição que seja boa para o Atlético. Eu gosto do atleta, acho que ele é um jogador que teve um bom desempenho. E se esse jogador foi para o exterior, é porque com certeza ele foi muito bem avaliado. Esses times aí, principalmente ingleses, eles não fazem contratação sem ter
uma análise muito profunda. O jogador não aconteceu lá, mas não significa dizer que aqui não tenha ido bem. Ele começou, no meu modo de ver, de uma forma mais tímida, talvez estivesse pouco adaptado, né? A readaptação do futebol brasileiro custou um pouco, mas no segundo semestre eu achei que ele fez boas partidas e acho que é um jogador que pode ficar. Léo Silva, como é que está a situação? Ele disse sim à proposta, ou ficou de estudar e pensar depois das coisas responde? Não, o Léo Silva, o contrato dele encerrou, né? E a proposta que o Atlético fez para ele é de colocá-lo numa função administrativa dentro do clube, ali trabalhando junto às categorias de base, etc. Agora, obviamente que o Léo é um jogador que tem todo o direito de, eu não quero encerrar a carreira do Léo, quem sou eu? Né? Eu acho que se ele entende que tem futebol ainda para ficar aí mais 1, 2 anos, né? Então, e eu acho que ele realmente... Puxa, o Léo é um caso daqueles jogadores que podia ser um pouco mais novo, né? Porque, felizmente, o futebol hoje é muito vigor físico e é muita juventude mas, assim, a gente tem muito respeito por ele, muito carinho. Ele talvez tenha feito o gol mais importante da história do Atlético. É um atleta exemplar, uma pessoa espetacular de convívio, de grupo. E por isso é que nós fizemos a proposta, no nosso entender, dentro dessa filosofia de rejuvenescimento do grupo, não caberia mais a continuidade dele na condição de atleta. Mas como um ex-atleta que tem muitos conhecimentos, que conhece bem o clube e que tem muita contribuição a dar, aí sim, nós gostaríamos de ter o Léo conosco aí, trabalhando e ajudando na formação, né, de novos craques. E o Rui Costa? O senhor estava falando a respeito dele, parece que o senhor dá uma liberdade muito grande para ele, né, cuidar do elenco que ele quer, mas eu queria que o senhor falasse como que o senhor avalia o trabalho dele. Avalia. Que muitos dos jogadores que ele contratou não seguem com tanto prestígio assim. Olha, a primeira coisa que uma pessoa tem que ter para trabalhar comigo é ser honesta. Nesse meio de futebol, é preciso dizer ao torcedor que nem todas as pessoas que nós encontramos aí nessa caminhada que eu tive de 2 anos tinham esse predicado, né? Ele é uma pessoa extremamente preparada, ele trabalha muito. O trabalho do diretor de futebol não é só contratar ou vender, muito mais. É o dia a dia, é acompanhar como está indo o desempenho de cada atleta, trabalhar a questão de psicológico dos atletas, acompanhando para ver se está tendo algum problema, acompanhar se tudo dentro do CT está funcionando, desde as categorias de base, passando pelo corpo médico, fisiologia, preparação física, avaliando tudo isso, trabalhar a questão de premiação dos atletas, conversar com eles quando muitas vezes a gente está passando por uma dificuldade, seja técnica, seja financeira. E, claro, ele também, dentre tantas atribuições, tem a de contratar ou de vender, né? E ele que fica ali mesmo naquela, que a gente chama de last mile, né? Que é a última ponta, fazendo o detalhamento do contrato, como é que vai ser o pagamento, vai ser parcelado, vai ser assim, etc. Tal. Mas todas as questões que efetivamente estão para ocorrer, ou que podem ocorrer, ou propostas que sejam minimamente interessantes, ele me repassa, né? E discute comigo, né? Agora, tem proposta que não tem sentido, ele vai ficar me passando coisas que a gente sabe que não né? Um time quer o Casares emprestado e tal, falta 1 ano de contrato. Pô, não vou emprestar o Casares, a menos que ele renove o contrato. E tem que ser um empréstimo que vale a pena. Então, assim, coisas que não tem sentido, ele não me passa, né? Mas quando a coisa tem... Aí ele sempre divide a informação comigo e tudo é feito com muita transparência, né? E o principal, ele defende o Atlético com unhas e dentes. E é assim que tem que ser, e é assim que funciona comigo. O senhor ressaltou hoje, mas já falou outras vezes a respeito da responsabilidade financeira. E aí a gente está vendo que aqui em Minas essa questão pegou, especificamente em relação ao Cruzeiro. E aí queria que o senhor, como presidente do principal rival, como é que o senhor enxerga essa crise financeira?
o Cruzeiro está passando? Quando assumiu o Atlético, né, eles estavam muito bem, tinham acabado de ganhar uma Copa do Brasil, mantiveram o mesmo elenco e ganharam outro em seguida, e fizeram muitas outras contratações e outras negociações que eu enxergava e entendia incabíveis, porque é um clube que tinha mais ou menos o mesmo endividamento que o nosso e o mesmo orçamento, mas com uma folha de pagamento muito superior e a gente conhece quais são as fontes de receita e começamos a ver o seguinte, falou, olha, ali a coisa não vai andar bem, né? E eu não vou entrar na onda que a imprensa muitas vezes, e eu digo isso assim, com a maior tranquilidade, a imprensa muitas vezes, ela não estou falando que ela é culpada, né? É o papel dela, criticar, falar, né? Mas enalteceu demais o time deles, as contratações que eles estavam fazendo, apequenando a minha situação aqui, a do Atlético, né? Querendo fazer um contraponto de que lá se pensava grande e aqui se pensava pequeno, quando não era isso que estava acontecendo, né? Eu tenho muita responsabilidade aqui, eu sou um advogado, conheço muito dessa área empresarial e conseguia, juntamente com a equipe financeira, né, que eu troquei e coloquei aqui, pessoas muito preparadas, né, enxergamos que aquilo não ia acabar bem, não é? Mas de fato não acabou, né? E aí, nesse aspecto, nós sangramos aí, diria você, durante 2 anos, apanhando da torcida, que muitas vezes é levada a pensar que nós não estamos querendo fazer boas contratações, que nós não pensamos grande, etc. Mas nós pensamos grande. Nós pensamos no Atlético do amanhã, né, do futuro, para mais 111 anos. Para isso, muitas vezes, você tem que dar uma estagnada, né, manter ali um elenco que é razoável e tentar pagar muita conta, né? Então, existem questões aqui que se fosse para poder explicar para o torcedor, ficaria aqui horas e horas e horas, né? Então, vou dar aqui 2 exemplos que me engessaram no aspecto de contratação. O primeiro, eu tive que pagar o Diego Tardelli para a FIFA. Chegou num ponto em que não tinha mais como deixar de pagar, sob pena do clube sofrer uma sanção esportiva de não contratar jogadores do exterior ou até perder pontos dentro do campeonato nacional. Foram 3.200.000 euros que eu tive que pagar. Era o dinheiro que eu ia pagar o Xará. Eu tive que deixar de pagar o Xará para poder pagar o Tardelli. Então, essa é uma questão ok. Agora, uma outra foi um acordo que eu tive que fazer com uma empresa que em 2000 emprestou para o Atlético uma quantia, né, bastante relevante e o clube passou discutindo judicialmente por quase 18 anos com essa empresa esse valor. Mas chegou num ponto em que não cabia mais nenhum tipo de recurso, né? E a conta já estava batendo 70 e tantos milhões, 80 milhões de reais. Eles iam engessar, penhorar, nós íamos ficar com todas as receitas aqui travadas, né? Então, e nós temos uma coisa muito importante acontecendo, que está para começar, o estádio. Então, se eu não fizesse esse tipo de acordo, eu corria risco até de ter alguma ordem judicial que fosse parar lá na Multiplan, que vendeu o shopping para a gente, para bloquear o dinheiro do clube, para que a gente não fizesse o fluxo de caixa necessário para o pagamento da obra. Então, são questões que eu tenho que trabalhar ao mesmo tempo que montar um time. Então, às vezes, o torcedor, eu entendo, ele quer fazer time, mas o clube tem outras questões no entorno que não podem ser esquecidas. Eu não posso ter aquela conduta que eles, né, o pessoal de lá, né, teve de querer montar time a qualquer preço e esquecendo de cumprir os compromissos que estão no entorno, sob pena de entrar num estado pré-falimentar, que é o que, infelizmente, parece ser o caso deles. Agora, como torcedor atleticano, sabe o que é? O que você achou do rebaixamento? Vibrou? Olha, eu não posso dizer que não fiquei satisfeito em ver, né, o Cruzeiro rebaixado. O Atlético teve também rebaixado e nós sofremos na época com isso, né? Eles todos tripudiaram e nós sofremos muito naquela época por conta disso. Eu acho que isso faz parte da cultura do futebol,
desde que não seja uma coisa violenta, uma coisa que fica no âmbito mesmo dali da brincadeira e tudo mais, né? Se você for olhar como desportista, né, não é a minha visão como presidente do Clube do Atlético Mineiro, né, mas assim, como desportista, hoje o Atlético é o único time mineiro na Série A, né? E aí eu não vou falar apenas do Cruzeiro, eu estou falando também do América, que bateu na trave e não subiu, né? E aí é lamentável você imaginar o estado de Minas Gerais com apenas um clube na Série A e estados aí que não têm a mesma tradição que o nosso, como o Ceará, por exemplo, né? Não sei, o Paraná, Goiás, né? E com 2 times. Então, isso demonstra que nós temos que repensar também um pouco, né, o nosso futebol mineiro, né? Na parte do Atlético, você pode ter certeza que nós estamos olhando isso com muito carinho, com muita calma. Esperamos montar um time mais forte para o ano que vem, dentro dessa filosofia de trabalho, de rejuvenescimento e de metodologia moderna. Estamos investindo muito em categoria de base, né? Acabamos agora de adquirir os direitos federativos do Vitor Mendes, né? Estamos promovendo 5 ou 6 atletas das categorias de base para o time principal e eu acho que esse é o grande futuro, né? É investir na categoria de base, porque você forma jogadores sem grandes despesas financeiras, esse jogador vai para o time de cima, dá um retorno técnico para o time, né? Joga com mais alma, porque na maioria das vezes ele é criado ali naquele ambiente, então ele tem aquele sentimento, né, de amor ao clube verdadeiro, e depois ele performando, ele acaba sendo um ativo interessante que traz retorno financeiro para o clube, né? Eu acho que esse é o caminho, é o melhor caminho para que a gente possa sair também aí, né, das dificuldades financeiras que nós também atravessamos. Todo mundo sabe, nunca neguei isso, né, mas acredito que estamos melhorando aí aos poucos.